Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem por aí, né? Hoje eu tô lisa aqui. Mas tô quase pra tirar esse negócio já que prefiro enroladinho mesmo. Mas vamos lá. Gente, hoje eu trouxe aqui mais um devocional pra nós. E o tema, né? O tema desse devocional de hoje é obediência que traz paz, ok? É, eu trouxe aqui também sobre Filipe em Samaria. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Atos 8, do verso 4 ao 5. É bem assim. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, pessoal, depois da descida do Espírito Santo de Deus, o evangelho ele foi espalhado. Ele foi espalhado por diversas regiões. E Filipe, esse Filipe aqui em Samaria, que ele foi para Samaria, ele foi um dos 7 homens escolhidos para servir aquelas viúvas lá, as viúvas gregas. Então ele foi um dos 7 escolhidos aqui. E a pregação de Filipe era acompanhada por sinais. Sinais. Então, assim, o Espírito Santo de Deus usava ele grandiosamente. Principalmente porque ele dava lugar, né, gente? Então, assim, nós também devemos dar esse lugar, sabe? As pessoas, elas precisam ver em nós resultados do Espírito Santo de Deus. Elas precisam ver em nós os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, precisam ver em nós. Não somente o que pregamos, né? Que às vezes as pessoas elas ouvem muitas de nós falarmos do Senhor, mas aí a prática, né? A viver tudo aquilo que a gente fala na prática não existe. Então, esse é o momento aí. Então, Deus, ele agia na vida dos apóstolos assim grandiosamente. E Deus age hoje também, gente. Deus age hoje também. Nós só precisamos ficar à disposição do Espírito Santo de Deus, né? Vamos ver aqui também no verso 18 a 24, ainda em Atos 8, 18 a 24, foi... e Simão, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo e lhes ofereceu dinheiro. Gente, isso aqui é o mágico. Simão o mágico aqui, ele viu que os apóstolos estavam colocando a mão e o Espírito Santo descia, as pessoas se rendia, né, aceitava Jesus. Ele falou assim, gente, peraí, como é que vocês fazem isso? Eu quero, me vende. Aí que chegou Pedro, né? Pedro chegou para ele, repreendeu ele aqui duramente e falou, não, o que você tem que fazer é arrepender dessa tua iniquidade. E aí ele foi e falou assim, não, pelo amor de Deus, ora pro seu Deus aqui, para que isso que você falou não sobrevenha sobre a minha vida. E aí no final, gente, aqui, o Simão, né, inicialmente, ele queria comprar aquilo, viu que não deu certo, não era por aí o caminho. E depois ele acabou, né, se convertendo com as pregações de Filipe ali. Então, o poder de Deus, gente, ele vem mediante um coração correto, mediante a disciplina, mediante a oração, leitura da palavra. E a gente sabe que Deus, quando essas pessoas buscam, quando nós buscamos todas essas coisas, Deus ele derrama sobre nós a unção dele, né? Deus ele derrama. Mas como o mágico aqui estava querendo, Deus não derrama a unção dele em cima de qualquer pessoa. Ele só derrama para quem ele quer, né? A gente sabe disso. No verso 29 a 31, aqui no 29 a 31, fala assim, ó, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que eles lê? Gente, olha só, aqui, Felipe, igual eu falei, era um homem muito sensível, né? A voz do Espírito Santo de Deus, muito sensível mesmo. E era como os outros discípulos mesmo, né? Que eram sensíveis à voz do Senhor e faziam coisas extraordinárias, viviam coisas extraordinárias. Gente, Filipe aqui, ele foi levado para o Espírito Santo de Deus até um etíope. Esse etíope, ele estava lendo Isaías e ele não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. O Espírito Santo de Deus levou ele até lá, né, de um canto para outro, e falou, vai lá, explica. Ele está precisando. E a partir disso aí,
ensinar, né? Ensinar a palavra do Senhor para quem está precisando. Tem muita gente sedento da palavra do Senhor e às vezes nós não vamos, né? Não fazemos o que o Senhor manda, que é o id. Então, uma pergunta aqui para reflexão para a gente. Aqui o Felipe, ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele foi levado, ele chegou lá já falando que o etíope precisava. Então, quais as vozes que nós estamos ouvindo? Que vozes nós estamos ouvindo? É do Espírito Santo de Deus? É uma voz que está nos levando diretamente para Deus? Sim ou não? E todas essas falas que você tem ouvido, né? Elas estão falando de Deus? Gente, isso é muito interessante, isso é muito importante, inclusive, porque às vezes a gente se senta em algumas rodas que a palavra do Senhor está longe, ninguém nem toca no assunto. Então, gente, se retire. Não está falando, não é coisa que vai acrescentar muito menos do Senhor. Se retire. Se retire. Aquele ali já é um ambiente que não pertence mais a você, que é desnecessário você até estar lá. Tá? Então aqui, gente, a intenção do Espírito Santo quando levou Filipe até esse etíope era para que ele tivesse entendimento da palavra de Deus, com o intuito, né, do que ele tivesse lendo ali, que ele também se tornasse um discípulo de Deus. Se você for continuar lendo aqui, Atos 8, do 29 em diante, você vai ver que o etíope ele aprendeu aquilo ali, ele ouviu, ele entendeu, ele aceitou Jesus. Filipe batizou ele, e ele foi. E ele foi indo anunciar o evangelho em todas as cidades. Ele foi anunciar o evangelho. Então, assim, é isso que nós devemos fazer. Levar a palavra do Senhor, levar essa interpretação do céu para as pessoas. E o segredo, irmãos, irmãs, é buscar mesmo o Espírito Santo de Deus, que nós possamos buscar o Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que nós possamos fazer o que o Senhor deseja de nós. O que o Senhor deseja de você? Né? Então, essa é a pergunta, essa é a reflexão que nós devemos fazer. Ô, gente, aqui em Atos 21, já para finalizar, tá? Em Atos 21, no verso 8 e 9, fala assim, no 21, 8 e 9, fala assim, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que estávamos chegando a Cesareia, então, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha filhos, e tinha 4 filhas que profetizavam. Gente, olha só. Então, aqui passou-se um tempo, né? Paulo, ele foi até Cesareia, né? Chegamos, então, a Cesareia. Então, Paulo foi até Cesareia e lá encontrou Filipe. E Filipe já residia ali, tinha família, né? Filhas aqui, todo mundo evangelizava e todo mundo aqui pregava a palavra do Senhor. E, gente, Filipe, ele nos traz vários aprendizados e com isso também nós podemos crer que Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus tem propósito em minha vida, também tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Não adianta fugir, não adianta correr. Deus, ele tem propósito na vida de todo mundo. Então, quem Deus tem propósito na vida dele são pessoas escolhidas por Deus. Você concorda? Sim, né? São pessoas escolhidas. Então, escolhidos, irmãos, não tem escolha. Não tem escolha. Então, quanto mais você correr do propósito de Deus que Deus tem para sua vida, quanto mais você escolher, mais Deus vai apertar o seu caminho. Como é que está seu caminho? O caminho está apertado? Que o Senhor possa chegar à sua vida, que o Senhor possa te alcançar, que você possa abrir o seu coração para dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Amém? Que nessa manhã Jesus possa chegar à sua vida, possa entregar o que você deseja, se for da vontade dEle. Amém, irmãos? Irmãs? Deus abençoe essa manhã, Deus abençoe essa tarde que você estiver assistindo, tá bom? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus. Até mais.